Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Bom, galera, esse aqui é o tipo de conteúdo que eu gosto de postar lá no meu canal original, Cidadão X. Mas, como eu já expliquei para vocês, eu estou impedido de atualizar conteúdo. Porque é aquele esquema de censura que o YouTube tem contra alguns canais, e o meu é um desses. Se você fala a verdade e não se enquadra no padrãozinho idiota do YouTube, então você é prejudicado. E uma das formas de te prejudicar é inventar uns strikes totalmente injustos, sem legitimidade nenhuma, mas, como quem manda é eles e a gente está aqui só se aproveitando da plataforma, não tem direito a nada. E eu estou impedido, com 2 strikes, fico impedido de postar novos vídeos. Então eu só posso usar aqueles que já estão lá, upados, e eu vou tentar aproveitar alguns que estão lá para manter o canal em atividade. Mas esse canal aqui eu tenho liberdade para ainda estar atualizando o conteúdo. E alguns conteúdos relacionados ao assunto que eu vou abordar aqui, por exemplo, como é o caso de conspirações de guerra, eles mudam constantemente. Então não tem como eu deixar passar para daqui 2 semanas, 3 semanas, eu estar falando o que eu pensei e percebi hoje. Porque pode mudar tudo de uma tarde para outra, de um ataque, de um movimento, de umas tropas. Então, tem que estar constantemente acompanhando o fronte de guerra lá e tem que estar atualizando vocês aqui. Então, eu vou falar para vocês do caos que está lá na Síria nesse momento. É até redundante falar que está o caos na Síria. Já tem, sei lá quanto tempo, quantos meses de guerra louca na Síria lá. Só que eu não me refiro àqueles horrores de guerra que você está acostumado a ver na TV. Sobre o caos na Síria, especificamente, eu vou falar do plano militar. É um caos estratégico dentro da Síria. Porque são muitos jogadores no mesmo tabuleiro. E cada um tem o seu plano de ação e o seu interesse. Então, várias jogadas conflitando ao mesmo tempo ali. E a Síria que já está devastada, cara. Aí o negócio fica mais louco ainda. Se liga aí pro Cidadão X. Ó, galera, eu já falei várias vezes sobre o padrão do imperialismo americano de conquistar territórios dentro do Oriente ali. Como que é a mentalidade dos caras? Primeiro, eles têm lá os seus planos estratégicos para a região, que inclui derrubar vários líderes oposicionistas aos interesses deles e tomar os seus territórios e lá suas fontes de recursos estratégicos para a máquina de guerra norte-americana. E eles vieram derrubando várias nações ali, consideradas inimigas do mundo, inimigas do povo americano, como Afeganistão, Iraque, Líbia, e vieram fazendo a limpa deles ali e chegaram até a Síria. A Síria é um alvo estratégico dos americanos, não só por sua fonte de recursos, mas porque é um acesso ao mar Mediterrâneo. Então, é posicionado estrategicamente a nação síria para você ter acesso e domínio do setor ali do Oriente Médio, que é o interesse maior dos norte-americanos. Então, eles precisavam derrubar a Síria. E aí é aquele padrão de atuação norte-americano que se você viu muito na Primavera Árabe, e eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que a ideia dos caras é o seguinte, qual que é o interesse? Eu quero aquele espaço, eu quero aquela nação, aquele país. Demorou, a gente vai lá, acusa o líder local de ser um vilão que vai ameaçar o mundo e derruba o cara. Coloca alguém, substitui aquele que caiu, coloca alguém mais adequado lá, que esteja de acordo com os nossos interesses, e a gente faz o que quiser lá. Para isso ser mais efetivo, além daquela questão dos embargos econômicos, de várias outras formas de prejudicar e desestabilizar o governo, que é o alvo deles, no caso seria o sírio, os Estados Unidos são acostumados a usar tropas mercenárias. Então eles vão lá e contratam um exército ou uma tropa mercenária para provocar uma espécie de guerra civil dentro do país-alvo. E assim você desestabiliza o governo, e tendo uma guerra civil presente, com muita gente inocente morrendo, aquelas cenas de guerra e de horror lá, aí pode ser uma justificativa para uma intervenção internacional, para salvar o povo, para salvar a democracia local, esse monte de baboseira que você escuta de ONU, de OTAN, dos Estados Unidos. Então, já está
provocar uma guerra civil dentro da Síria foi fácil para eles. É simples, eles chegam lá e contratam os rebeldes locais sírios, né, que estavam desgostosos com o ditador Bashar al-Assad, né, que não dava espaço para oposição dentro do seu país, ou você chega lá e contrata terroristas, e aí são diversos grupos atuando ali no Oriente Médio, né, dá as armas para os caras, dá suporte técnico e manda os caras invadir o país lá, que depois vai sobrar alguma coisinha para eles. Ou então você vai com sua tropa mesmo lá e começa a atacar uma certa região ali para provocar, né, o conflito. Os Estados Unidos fizeram tudo isso dentro da Síria que é para garantir a sua linha de ação. Então eles contrataram os mercenários, provocaram a guerra civil, né, justificaram uma intervenção, né, da sua máquina de guerra no local ali, só que eles não contavam com que a Rússia percebesse o que estava acontecendo. O Putin não é burro. O Putin está vendo a primavera árabe, né, chegando até o mar Mediterrâneo e está só acompanhando. Ele falou assim, eu não vou dar esse espaço que os Estados Unidos querem. O Putin não é bobo. Então ele pegou a Rússia e interviu no plano dos americanos, fazendo o ditador Bashar al-Assad ter poder suficiente para bater de frente com os interesses norte-americanos, né, e essa estratégia deles de estabilizar o governo, derrubar o cara. Eles vinham derrubando todos os ditadores que eles quiseram até então, só não conseguiram derrubar Bashar al-Assad porque tinham um apoio russo. Só que com tudo isso, cara, você percebeu que mesmo com o apoio russo, mesmo o Bashar al-Assad se sustentando no poder, impedindo o interesse norte-americano, a guerra civil devastou o país. Então você não vê mais nada ali do que tinha das riquezas, ou da cultura, né, as cidades históricas, não tem mais nada, devastaram tudo. E aí, se aproveitando desse momento de fragilidade, né, soberana do Bashar al-Assad, porque as tropas leais a ele, né, e o apoio russo estão destacados ainda para tentar combater as tropas mercenárias que estão espalhadas ainda pelo país, pelos interiores aí, né, tomando de cidade em cidade, fica aquela guerra local, né, guerra urbana, guerrilha, e é difícil, né, você enfrentar esse tipo de inimigo. Então ele não pode concentrar suas tropas para defender mais suas fronteiras, como faria qualquer outra nação, né, legítima. Então Bashar al-Assad é fragilizado, né, pela situação do seu país, ele vê outros jogadores começarem a se interessar pelo seu território, né, por um ou por outro interesse, né, diversos até. Por exemplo, você viu que a Turquia começou a querer invadir as fronteiras sírias com aquela desculpinha de atacar os curdos, porque curdo e turco não se dão bem nunca. Tem também o Israel. Israel também começou, de repente, a movimentar suas tropas na fronteira, dizendo que estava se protegendo, né, de qualquer ataque terrorista que viesse de dentro da Síria. A Síria está em guerra civil, o negócio é contra o ditador e Israel vai invadindo, achando que ninguém ia perceber. O Irã percebeu o movimento de Israel e também entrou no meio. Então você percebeu que na Síria, nesse momento, a gente tem a atuação dos Estados Unidos e tropas mercenárias bancadas por eles. A gente tem os russos, que não querem que Bashar al-Assad caia do poder, né, e alguém de fora domine totalmente o Oriente Médio. Você também tem agora Israel, e consequentemente você tem o Irã. E se você tem o Irã presente, você tem outras nações árabes, né, que têm medo do Irã, que mandaram suas tropas ali para, sei lá, intervir, né, no caos da Rússia e Estados Unidos e Síria. E aí você também tem os turcos, que fazem fronteira com a Síria, porque eles não gostam dos curdos, que também são tropas mercenárias que estão ali, viram a oportunidade de conquistar talvez o seu país chamado Kurdistão. Então virou uma zona, cara. Cada um tem o seu plano estratégico, cada um tem sua linha de ação, cada um tem os seus objetivos a serem atingidos. Por isso que está esse caos na Síria nesse momento. E eu vou destacar para vocês duas frentes de batalha que são as mais importantes nesse momento dentro da Síria. Uma fica na fronteira norte, né, na região ali com a Turquia, e mais situada naquela cidade de Afrin. E aí temos lá tropas curdas, que como eu disse para você, tem o interesse de formar o Kurdistão, que fica bem na fronteira turca, e os turcos odeiam os curdos, né, e parte do território curdo seria território turco. Detalhe é que esses curdos, apesar de apoiarem as tropas leais ao Bashar al-Assad, e virem que o Bashar al-Assad tem até aquela ideia de sinalizar a possibilidade de conversar sobre a formação de um país dos curdos, o Kurdistão ali, aquela região devastada no norte da Síria, né? Os turcos não aceitam isso, só que os americanos viram a oportunidade de causar o caos, provocar os turcos na guerra, né? Dividir as forças da Síria,
né, desestabilizar ainda mais o poder do ditador e fazer a Rússia ficar meio perdida, né, sobre o que tem que fazer. Né? E o que eles fizeram? Eles começaram a armar os curdos e incitar os turcos a atacar os curdos. Os Estados Unidos armando os curdos e falando para eles, não, vocês vão ter a chance de formar o país de vocês e tal. Vamos lá invadir a fronteira da Turquia, vamos lá, não respeita mais o seu acordo com o Bashar al-Assad da Síria e faz o seu que a gente vai apoiar vocês. Tá vendo? A estratégia americana é essa, dividir as forças para conquistar. E se falando de novo de Estados Unidos, sua estratégia de tentar derrubar a Síria, não funcionou abertamente com aquele padrão de guerra civil. E o que eles estão fazendo agora? Eles estão atacando em duas frentes. A outra frente que eu quero destacar para vocês fica na região, né, mais ao sul da Síria, mais exatamente numa cidade chamada Ghouta Oriental. Essa região também está tendo conflitos pesados entre as tropas leais do Bashar al-Assad e tropas mercenárias, rebeldes, guerrilheiros, terroristas, né, que são contra o poder do ditador. E aí tem aquele conflito muito pesado ali e tem muita estratégia suja sendo usada. Né? Inclusive os Estados Unidos estão interessados ali, apoiando os mercenários a combater as tropas leais. Por quê? Se eles conseguirem pegar a Ghouta Oriental, né, e transformar toda aquela zona na parte do sul da Síria, numa espécie de região neutra, independente do poder sírio e tal, e aí você cria uma zona desmilitarizada, fala que vai ter que ter suporte da ONU, né, que é uma área não administrada mais, que eles não têm mais poder de administrar aquilo ali, inventa qualquer coisa para tirar aquela região do poder sírio, e aí indiretamente os Estados Unidos assumem o comando ali. E o interesse deles era exatamente esse, ter um acesso por dentro da Síria até o mar Mediterrâneo. Né? Isso ia fragilizar sim o poder sírio, mas não é o maior interesse nesse momento. O principal interesse deles é se estabilizar na região, né, e se garantir meio protegidos, né, principalmente de um ataque dos russos. Então está tendo algum combate, eles estão até provocando, né, ou insinuando que pode ter um ataque químico, o que causaria uma justificativa para uma intervenção internacional, inclusive da ONU. A ONU já pediu para ter um cessar-fogo para chegar lá com ajuda humanitária. Os Estados Unidos e os mercenários já pediram para desmilitarizar aquela zona na região de Ghouta Oriental, que é para poder socorrer os necessitados, né, as vítimas da guerra. Negativo, a ideia dos caras é tomar o controle daquela região e os sírios e os russos sabem disso. Então os sírios e os russos se amparam de que, pô, aqui é soberano, né, esse território é soberano da Síria e estamos atacando os guerrilheiros. Em nenhum momento ninguém está vitimando o inocente. Se tem alguém vitimando o inocente, são os guerrilheiros terroristas. Tá certo que tem interesse, tá certo que os caras metem bomba e não sabem onde está caindo, e detona hospital, escola, um monte de vítima inocente. As maiores vítimas são os inocentes. Mas, cara, é guerra. Né? Eu não estou justificando no lado de ninguém, só estou falando para você o que está acontecendo lá. Então você percebeu que tem um caos generalizado dentro da Síria, né? Inclusive duas frentes de batalha bem definidas, as duas sendo manipuladas pelos americanos, que têm interesse ainda em desestabilizar o governo, ou pelo menos fatiar o território sírio e assumir o controle de algum lugar. Entendeu? Aqui foi o Cidadão X. Valeu.